Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Bom, nós estamos aqui no capítulo 11, As Paisagens Vegetais Brasileiras, primeira parte. Página 292, Grandes Paisagens Vegetais Brasileiras. Então, vocês estão observando no mapa que nós temos todos esses tipos de vegetação. Nós temos aqui a Amazônia, nós temos aqui o Cerrado, nós temos aqui campos ou pampas, tá? Nós temos a Caatinga, nós temos o Pantanal e a Mata Atlântica. Então, a titia vai explicar cada uma dessas para vocês poderem entender, tá? Que o espaço geográfico brasileiro abrange 6 tipos de cobertura vegetal: a floresta amazônica, o cerrado, né? O pampa, ou campos, a caatinga, o pantanal e a mata atlântica. Apesar dessas vegetações sofrerem com o processo de desmatamento desde o período da colonização, elas ainda recobrem uma considerável parte do território nacional. A seguir, as principais características de cada uma delas, também chamada de floresta latifoliada equatorial, tá? Que é o caso do quê? Da floresta amazônica, tá? O que é a latifoliada? Tem folhas largas. É a maior e mais extensa formação vegetal do Brasil. Observe que ela é a maior de todas, tá? Sua área aproximadamente corresponde a mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, sendo de 4 milhões dela encontra-se no Brasil e ocupa quase a metade do território brasileiro, apesar de 20% da sua área já ter sido devastada, que é a floresta amazônica, tá? Então, eu vou dizer a característica da floresta amazônica, tá? É uma floresta heterogênea, ou seja, com uma acentuada variedade de espécies vegetais, tá? Tipo perene. Perenes são as árvores que não perdem suas folhas em um determinado período. Hidrófita, com fácil adaptação da umidade. Por quê? Porque aqui o clima equatorial é quente e úmido, tá? Todo dia chove. E latifoliada, são folhas largas e grandes, tá? Agora eu vou falar da Mata Atlântica, tá? É o tipo de cobertura vegetal mais devastado, apresentado atualmente. Apenas 14% da sua área original localiza-se na região Nordeste e vai até a região Sul do Brasil, tá? Essa é a região, a característica da nossa Mata Atlântica. Já o Cerrado, né, é o segundo maior domínio florestal brasileiro, ocupando mais de 24% da área do país. O Cerrado foi basicamente devastado, tendo quase 80% da sua biomassa destruída pela ação do homem, né? O que é a biomassa? Toda a matéria-prima, né? No caso, a vegetação de cerrado, destruída pelo homem, tá? Agora a gente vai falar da caatinga, tá? Caatinga, em Tupi-Guarani, ca significa branca, tinga mata, então mata branca, tá? Aparentemente pobre em diversidade, é a mata de clima semiárido, mais rica em fauna e flora do mundo, o que justifica a necessidade de sua preservação, sua vegetação caracterizada por ser xerófila. O que é a planta xerófila? É planta adaptada à falta de água, tá? Agora vamos falar do Pantanal. Ocupa-se uma área de cerca de 2% do território brasileiro, tá? Caracteriza-se principalmente por ser uma formação florestal mais heterogênea, tá? Uma junto com a outra do país, e por ser considerada a maior planície inundável do mundo, tá? É o Pantanal. Agora vamos falar dos pampas ou campos. É uma vegetação de campo formada por plantas herbáceas que predominam rasteiras,
que é gramíneas, tá? E ocupa 2% do território nacional da região sul do país, que se estende até o Uruguai, que fica aqui, que vai até o Uruguai, tá bom? Então, eu falei a característica de todas essas paisagens, né, vegetais brasileiras. Página 293, vamos marcar todo esse parágrafo como mostrado na figura, em virtude da sua climatologia, ou seja, né, a vegetação, ela é decorrente do clima, tá? Então, se eu tenho um clima equatorial, eu tenho uma vegetação amazônica, tá? Se eu tenho um clima tropical típico, eu tenho cerrado. Se eu tenho um clima subtropical, eu tenho os pampas ou campos. Se eu tenho clima semiárido, eu tenho a caatinga. Se eu tenho um clima tropical, né, úmido, eu tenho Pantanal. Se eu tenho clima tropical litorâneo, eu tenho a Mata Atlântica. Então, é importante saber que, em virtude da sua climatologia, o predomínio tropical com as temperaturas elevadas. A maioria, né, o predomínio é o clima o quê? Tropical, tá? Só no Rio Grande do Sul e Santa Catarina que a gente tem um clima subtropical, e temos na Caatinga o semiárido, tá? Ok? Bom, vamos falar sobre um manguezal. Manguezal, o berçário do mar. Vamos marcar todo o primeiro parágrafo. Um manguezal em virtude, em virtude do solo salino e da deficiência de oxigênio, nos manguezais predominam vegetais halófilos. O que são vegetais halófilos? São plantas terrestres adaptadas a viverem próximo do mar, da salinidade do mar, tá? Em formações de vegetação litorânea ou em formações lodosas, como isso aqui, ó, né? Que o manguezal tem aquele lodo. Suas raízes são longas, tá vendo, ó? Suas raízes são longas, tá? E que permite a sustentação delas aqui no solo, tá? Então, a gente tem 3 tipos de mangue. Tem o mangue preto, tem o mangue vermelho e tem o mangue branco. Esse aqui é o preto, tá? O mangue vermelho, ele tem algumas características avermelhada e o branco tem algumas características brancas, mas esse mangue aqui é o preto. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo. É do mangue que a gente tira o caranguejo, tá? Todo mundo conhece o caranguejo, tá? Todo mundo conhece. Tá vendo? Tem o mangue vermelho, como eu falei para vocês, tem o mangue branco e o mangue preto, tá? Ok? Bom, vamos marcar também o último parágrafo quando fala da importância do manguezal, tá? Bom, qual é a importância do manguezal? Ela é fundamental importância para o equilíbrio ambiental e para a manutenção da vida marinha, pois esse bioma abriga uma grande biodiversidade e consiste em um berçário natural para várias espécies marinhas, onde peixe, molúsculos, crustáceos se reproduzem e se alimentam. Então, essa é a importância do manguezal. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo. Página 294, principais impactos ambientais na área dos mangues, né? Que é a poluição, tá? É a poluição, é o aterro, tá? É o aterro, a retirada da vegetação, a especulação imobiliária, a instalação de empreendimentos comerciais. Esses são os problemas que nós temos aqui, tá? Não só nas áreas de mangue, como em outras áreas, né? Da Mata Atlântica, do Cerrado, dos Pampas, tá?
da, 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 da Caatinga, do Pantanal, tá? Esses são os problemas que causam impacto ambiental. O homem não está nem aí, né, se vai valer a pena, se não vai valer a pena, com o cuidado com os crustáceos, os moluscos que ali habitam, ele quer retirar para fazer instalações de empreendimento, tá? Aí eles falam, né, da pesca predatória, né? Eles falam, então vamos marcar todo esse primeiro parágrafo. Página 295. Fala, a Mata Atlântica, morte iminente. Então, apesar da sua iminente extinção, ó, tá? É considerada dos órgãos governamentais e civis e ainda continua devastando a Mata Atlântica. Essa Mata Atlântica vem sido devastada desde a época dos nossos colonizadores, né? Com o objetivo de quê? Com o objetivo de instalações de empreendimentos, casas, lojas, atividades industriais, atividades agrícolas. Então, o homem ele tem tirado o quê? A cobertura vegetal, tá? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo que diz que essa formação vegetal primitiva que recobria, né, de forma exuberante parte do nosso território brasileiro, que ocupava toda a região, né, tropical úmido. Por quê? Porque a Mata Atlântica faz fronteira com o Oceano Atlântico, por isso que é tropical úmido, tá? Essa é uma floresta densa e fechada, como está mostrando aqui na figura abaixo, tá? Ela chegava a atingir de 20 a 30 metros, né? Olha só a vegetação que habitava aqui, né? Pau d'arco, jacarandá, pau-brasil, né? Os visgueiros, né? A maçaranduba, peroba, né? Hoje a gente tem pau-brasil aqui? Não mais. Por quê? Porque o homem tirou o quê? A cobertura vegetal. E isso causa o quê? Vamos marcar todo esse parágrafo aqui, que eu não marquei. Causa o quê? Os principais impactos ambientais, que é o quê? Né? Que é, a gente vê aqui, ó, a gente vê aqui na foto a retirada da cobertura vegetal, e essa retirada da cobertura vegetal, se o homem não fizer nada, não preservar, não colocar pasto ou não replantar, com o tempo ela vai perdendo os nutrientes e ela nunca mais vai florescer, porque com a ação da chuva acontece a lixiviação, que é a lavagem do solo, o sol bate, ela está sem cobertura vegetal e o solo fica desprotegido e daqui um pouco ela está totalmente árida. Página 296, aqui a gente está vendo a exploração, né, das árvores nativas. A primeira exploração foi o pau-brasil. Hoje nós não temos mais pau-brasil em abundância na nossa floresta, né? Floresta de Mata Atlântica. Hoje nós não temos mais, né? Porque o homem retirou o pau-brasil para fazer o quê? A plantation da cana-de-açúcar, tá? Para fazer a monocultura, tá? Mais tarde, o café, a soja. Então, né, o pau-brasil, que é uma árvore imponente da Mata Atlântica, ela foi devastada por quem? Pelo homem. Então, vamos marcar o primeiro parágrafo. Vamos marcar o segundo parágrafo também, quando fala do solo massapê, que é um solo encontrado principalmente no litoral nordestino, a partir da decomposição de rochas com características minerais, como gneiss, né, de tonalidade escura, calcários, né, que são rochas o quê? Sedimentares, tá bom?
ok? Então, um dos principais impactos ambientais, tá, é a retirada da cobertura vegetal para fazer o quê? A monocultura. Primeiro foi da cana-de-açúcar, depois café, soja, tá? Então, o homem, ele causa impactos ambientais, principalmente quem começou foi os nossos conquistadores portugueses. Vamos agora falar da caatinga, né? Que, como vocês estão vendo aqui, né? Caatinga significa mata branca. Com o tempo, quando não chove muito, essa vegetação, ela vai ficando de cor amarronzada e até clara. Então, a caatinga, a característica dela são cactos, como vocês estão vendo aqui, que são plantas xerófilas, plantas adaptadas à falta de água. Por quê? Porque não há precipitação. Lembra do Planalto da Borborema? Então, o Planalto da Borborema, que fica ali perto, né, do Agreste, impede que ocorra chuva. Então, não tendo precipitação, a gente tem, né, não tem chuva. Então, tá falando que a gente tem os arbustos cretáceos como mandacaru, xique-xique, né, coroa do frade, são tipos de cactos que a gente encontra na caatinga. Página 297, a caatinga é uma formação vegetal encontrada em áreas subúmidas do Agreste, tá? A maior parte semiárido, nordestino, né? Como eu falei para vocês, Ca significa branca, né? Mata, Ca, mata. Mata branca, Ca, branca, né? E tinga, mata, mata branca, que significa a palavra caatinga, Ca, mata e branca, tinga, caatinga, tá? Mata branca. Vamos marcar todo o primeiro parágrafo. Vamos falar dos impactos ambientais, né? Quais são os impactos ambientais na caatinga? A mesma coisa que todos os outros lugares. Eles tiram a cobertura vegetal para fazer, né, pasto, tá? Eles tiram a cobertura vegetal, né, para fazer casas, tá? Então, esses são os impactos ambientais, especulações imobiliárias, tá? E também fala aqui, ó, do Planalto da Borborema, ele que impede, né, a pluviosidade, ou seja, a chuva na caatinga. Página 298, a imponência da mata de araucária. Vamos marcar que a mata de araucária são encontradas na região sul do Brasil, tá? E nos pontos de relevo mais elevados da região sudeste também tem. Existe pelo menos 19 espécies desse tipo de vegetação, dos quais 13 são endêmicas e existe só em lugar específico. Essa cobertura vegetal desenvolve-se na região nos quais predomina o clima subtropical, tá? Então, vamos marcar o primeiro parágrafo. Tem em Minas Gerais, por quê? Na região sudeste, por causa dos pontos mais elevados. Minas Gerais é alto, tá? Ok? Deu para todo mundo entender? Então, a gente predomina, né, essa vegetação na região sudeste, em Pontos Altos em especial, né, a gente encontra no Rio Grande do Sul, São Paulo, que é alto, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, tá? Mata de araucária, é aquela mata de pinheiros, aquele pinheiro de enfeite de Natal, é a dali, tá? E vamos marcar também a depredação e aproveitamento econômico, tá? A mata de araucária, ela é uma vegetação que pode ser facilmente, né, extraído móveis, também ela serve para a fabricação de papel. Então, ela também está sendo explorada,
está sendo retirada a sua cobertura vegetal para o aproveitamento econômico. Que aproveitamento econômico é esse? A extração de madeira e o papel, tá? Vamos para a vegetação do cerrado, que é conhecido como savana brasileira, né? Na África, eles chamam de savana, aqui a gente chama de cerrado. Possui uma grande biodiversidade, tá? A sua vegetação possui características predominantes, como árvores de tronco grosso e tortuoso, além de gramíneas e arbustos. Então, vamos marcar todo o primeiro e o segundo parágrafo, que eu já falei anteriormente, da vegetação de cerrado. Vamos marcar. O segundo parágrafo continua na página 299. Aqui, a página 209, troncos retorcidos com aspectos. E aqui a vegetação, ó, tá? Cascas grossas, olha, galhos retorcidos, tá vendo, ó? Ó, tá? Galhos retorcidos, tá? Possui também, ó, o solo, gramíneas, né? O tronco é torto. Essa é a característica, tá? Cascas grossas, né? O caule tem as cascas grossas, galhos retorcidos. Essa é a característica. As folhas são pequenas, são miúdas e as raízes são longas, tá? Por quê? Para poder aproveitar a água no subsolo, tá? Vamos marcar todo o primeiro parágrafo da depredação e aproveitamento econômico. Já o cerrado, ele é retirado para pecuária extensiva, o gado é criado solto, tá? Também tira-se, corta-se essa vegetação, essa árvore, para fazer carvão mineral e também tira-se a cobertura vegetal para fazer o plantio de soja, principalmente na região centro-oeste, que é uma característica da região centro-oeste, que é o tropical típico. Então, vamos marcar todo esse parágrafo. Vamos marcar o segundo parágrafo também, que o resultado dessa devastação indiscriminada são solo erudito, vastas áreas, principalmente áreas marginais ou rios, né? Quando ocorre o assoreamento. Eu já expliquei para vocês o que é assoreamento, né? Então, vou explicar de novo. Aqui eu tenho um rio e aqui eu tenho a cobertura vegetal. Eu tenho cobertura vegetal aqui, tá? Se o homem tirar essa cobertura vegetal, desmatar essa cobertura vegetal e começar a chover, essa terra que tá aqui vai adentrar dentro do rio. E o rio vai ficar cheio de sedimentos, de terra. Aí nós chamamos de assoreamento, tá? Esse assoreamento ocorre com a ação do homem, ação antrópica. Página 300, a vegetação do Pantanal, tá? Que é um mosaico, tá? De vegetação. A gente tem matas, cerradões, né? Como cambará lixeira, que são vegetações, tá? Canjiqueira, caranda, campos inundáveis, diversos tipos, brejos, lagoas, plantas típicas, tá? Essa aqui é o Pantanal mato-grossense, tá? A flora do Pantanal é constituída por plantas migradas do Cerrado brasileiro, tá? Então, vamos marcar todo esse parágrafo. Olha aqui, só para curiosidade, tá vendo? O homem tirou todo o cerrado para fazer a plantação de soja, tá? Então, também isso aí é é uma depredação do aproveitamento econômico. Bom, voltando ao Pantanal, né? A gente chama de complexo de Pantanal, que é uma planície inundável, tá?
Os bolivianos chamam de Chaco, essa região aqui, tá? Onde a gente tem uma diversidade, um mosaico de vegetações, que proveniente vem da onde? Do cerrado. Destaca o quebracho, o ipê, angico, são árvores nativas do Pantanal. Página 301, a depredação e aproveitamento econômico, né? Bom, eles aproveitam essas diversas vegetais, são árvores, né? Eles tiram essas árvores para poder o quê? Para poder fazer a pecuária, tá? Principalmente a pecuária. Então, a gente tem veados, guará, antas, a gente tem diversas faunas aqui, tá? A gente tem tuiuiu, são diversos animais que a gente tem, que o homem caça, que o homem pega sem a permissão, né, do IBAMA. Isso é um problema que a gente tem no Pantanal. E vamos falar da vegetação de campos ou pampas, tá? Característica principal do pampa é a vegetação, como vocês estão vendo aqui, tá? De composição herbácea, ou seja, formada basicamente por gramíneas, ó, e espécies vegetais de pequeno porte, como vocês estão vendo aqui. Não ultrapassa 50 centímetros de altura. Então, esse aqui é o campus. A gente tem muito no sul. No sul, a gente chama de pampas, tá? Pampas, tá? Pampas gaúcho. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo. Vamos marcar o último parágrafo da depredação e aproveitamento, né? Também tira-se a cobertura vegetal para fazer a criação de gado bovino e ovino, que são ovelhas, tá? Que a gente tem a criação extensiva, o gado é criado solto, e semi-extensiva, é preso e solto, tá? Então, eles tiram a cobertura vegetal para fazer esse tipo de aproveitamento econômico. E, página 302, mata de cocais, que é considerada uma mata de transição que está localizada entre a floresta úmida da Amazônia e o clima semiárido do sertão. O nome desse ecossistema aponta a presença de muitos cocais, tá? Ó, muitos cocais, tá? De onde vem o extrativismo vegetal, que é a fonte de renda de muitas famílias, tá? Então, a gente tem no norte e nordeste, né, que é uma fase de transição, a mata de cocais, tá? Que ela tem o clima equatorial e também pega o que é do norte do Brasil e o semiárido do Nordeste. A gente tem o babaçu, a carnaúba, buriti, várias plantações que dão origem à renda familiar. Agora vamos marcar o primeiro parágrafo da depredação, tá? Da depredação econômica, né? Então, ela é utilizada por diversas, modos nacionais, né? Ela transforma-se a floresta secundária. O que é uma floresta secundária? É quando o homem replanta novamente, tá? E aí, eles retiram a cobertura vegetal para a agropecuária. A agropecuária não dá certo, eles reflorestam novamente, ok? Então, a gente para aqui. Um beijo, meus amores. Ficam com Deus.